Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. O envelhecimento saudável é um tema que está na ordem do dia, ao mesmo tempo que há também quem investigue mais formas para envelhecermos cada vez mais tarde. Será que isso é possível? Como? São perguntas que fazemos hoje na Sociedade Civil. Neste Sociedade Civil vamos tentar perceber se é possível reverter o envelhecimento. Primeiro, iremos olhar para os estudos que têm sido realizados no âmbito do rejuvenescimento celular. Vamos ainda perceber como o Grupo Telómeros e Estabilidade Genómica do Instituto Gulbenkian de Ciência está a estudar o rejuvenescimento de um peixe-zebra. Por fim, percebemos como é importante tratar do nosso coração, ficando com a opinião do professor Fernando Pádua. Vamos então tentar perceber qual é a importância hoje do envelhecimento, quer para os cidadãos, quer também em termos da medicina, aquilo que está a ser feito nesse sentido. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou começar aqui pela Sofia Pereira. Bem-vinda, Sofia. É médica internista do Centro Hospitalar de São João e faz parte também da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, do Núcleo de Estudos de Geriatria. A geriatria é uma disciplina cada vez com mais adeptos e também à qual se dá cada vez mais atenção. Talvez valesse a pena percebermos um pouco o que é que ela é e que papel é que ela tem em relação ao envelhecimento. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, com o envelhecimento da sociedade, torna-se cada vez mais importante percebermos a medicina das doenças do idoso. E a geriatria trata disso mesmo, do estudo, da investigação das doenças no idoso. Portanto, nós duramos mais tempo, mas também temos mais doenças. É isso? Ou não? Na realidade, sabemos que sim. Que as doenças, quer as doenças crónicas, quer mesmo as doenças agudas, são mais frequentes nos idosos. Não quero com isso dizer que necessariamente eles tenham que ficar mais incapacitados. Eu acho que é isso que hoje vamos falar aqui, sim, precisamente. De qualquer forma, há particularidades no processo de envelhecimento, peço desculpa, há particularidades, há alterações anatomofisiológicas que vão condicionar algumas mudanças e que vão interferir com a manifestação da doença, que vão interferir como tratar a doença no idoso. E por isso é importante haver investigação nessa área. E é importante haver formação para essa área. E é isso e há cada vez mais formação nessa área, não é? Está a acontecer. O Núcleo de Estudos foi iniciado em 2009. Nós não temos em todas as faculdades o ensino da geriatria. Ela está na Faculdade de Medicina de Lisboa e na Faculdade de Medicina de Coimbra. Na minha, que eu não faço parte da faculdade, mas na Faculdade de Medicina do Porto ainda não temos a cadeira de geriatria. Mas penso que avançamos para lá, porque na realidade é importante. Ou seja, faz sentido que hoje quem estuda medicina tenha a geriatria incluída nesse estudo, não é? Sim, sim, o que não acontece ainda de uma forma global. Geral. Mas temos também cada vez mais profissionais de outras áreas a fazerem alguma formação nesta área, não é? Acrescentando formação nesta área. Sim, eu acredito que sim. Nos cursos que nós temos, nos cursos do núcleo, participa muito a medicina geral e familiar. É fundamental, porque são os primeiros médicos que têm o contacto com a grande maioria da população. E, portanto, nomeadamente, em termos de formação, a medicina geral e familiar é, na realidade, uma especialidade importante, tal como a medicina interna, porque vamos ter muitos doentes na faixa geriátrica. Manuela Pintado, bem-vinda. É professora da Escola Superior de Biotecnologia da Católica do Porto, doutorada em Biotecnologia, especialista também em compostos bioativos, não é? Já vamos perceber melhor o que é que isso é, mas tem a ver com coisas que nós vamos falar muitas vezes, que são os antioxidantes. Havendo uma população no mundo, mundialmente, mas até podemos falar aqui só do nosso continente, a Europa, cada vez mais velha, também é natural que as pessoas tentem estar bem durante mais tempo, não é? Bem fisicamente, bem em termos de saúde, sentirem-se bem com elas próprias. Isso coloca novos desafios à biotecnologia?
Claro, antes de mais, boa tarde. E que desafios são esses? Na verdade, a longevidade só faz sentido se tiver qualidade também, porque hoje em dia todos queremos viver mais anos, mas mais saudáveis e com mais qualidade. É um dos problemas atuais, e não falando só na alimentação, que é aquilo que eu falo aqui, em todo o contexto humano. O que acontece relativamente aos compostos bioativos, o que acontece a nível da alimentação em particular e a introdução destes compostos é porque é possível, até por práticas empíricas que ao longo dos séculos foram sendo usados, já inclusive na alimentação mediterrânica, a ingestão de plantas, o consumo de algumas plantas, de alguns legumes, do próprio azeite, do próprio vinho, todos eles eram ricos em compostos bioativos. E hoje em dia olhamos para os compostos bioativos como uma forma de poder melhorar algumas condições de saúde e permitir prolongar, em alguns casos, a vida humana, no sentido de que muitas moléculas que estão presentes nesses alimentos conseguem proteger, sobretudo proteger e prevenir. Em alguns casos, algumas dessas moléculas também conseguem dar melhor qualidade porque conseguem controlar ou apoiar alguns sintomas de algumas doenças que foram aqui referidas. Portanto, através dessas moléculas bioativas, hoje em dia o desafio do idoso que quer viver com mais qualidade pode ser vinculado através ou de suplementos alimentares, que muito consumidos já na sociedade, ou através dos alimentos. Claro que isto fará sempre, provavelmente reforçado na nutrição, como será dito, faz parte também e obrigatoriamente terá que ser integrada numa dieta equilibrada. E, portanto, caso contrário, não faz sentido. Mas a verdade é que cada vez mais tentamos encontrar moléculas que possam substituir algumas deficiências no idoso e que possam compensá-las, que possam de alguma maneira proteger o envelhecimento celular e que por isso nos possam dar um atraso no envelhecimento e muitas vezes o atraso no aparecimento de doenças crónicas decorrentes do envelhecimento. E, portanto, com este conjunto de moléculas, penso que hoje em dia existem disponíveis, em muitos casos ainda em fase de validação, como por exemplo falámos do peixe, mas a verdade é que neste momento existe um conjunto de substâncias que podem ser incorporadas em suplementos ou no alimento, que podem ajudar o cidadão a envelhecer com mais qualidade. Claro que isto tem sempre também atrás a conotação e o sentido psicológico que, ao sentirmos que estamos a fazer uma alimentação mais saudável e provavelmente complementado com outros componentes que vamos falar aqui hoje, psicologicamente o sénior também se vai sentir com mais capacidade e com mais vontade de viver. Há outro aspecto muito importante. O sénior de hoje é alguém que tem uma alta capacidade intelectual em geral, e tem ainda uma força grande e uma capacidade grande de viver. E precisa que isso lhe seja reforçado diariamente. E nesse sentido que muitas destas moléculas também vêm para reforçar a atividade, a necessidade que hoje um sénior precisa de energia, de força e de capacidade, sobretudo a nível neurológico, de proteção e de reforço neurológico. Portanto, todas estas moléculas fazem, em vários sentidos, podem ajudar realmente a aumentar essa qualidade de vida. Da dieta, percebe a Cláudia. Olá, Cláudia. Cláudia Afonso é professora da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, também é nutricionista. E as pessoas, a partir de uma certa idade, precisam de algum tipo de dieta especial para se manterem mais ativas, para poderem, digamos assim, envelhecer com mais qualidade? Muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite. Eu posso já fazer um pequeno reparo, se não se importa. Eu não gosto muito da palavra dieta, porque dieta tem sempre aquela conotação restritiva. Pois, nós pensamos sempre em dieta, que é para emagrecer, não é? Restritivo. Necessariamente mas não tem que ser. A forma como nós nos alimentamos é a nossa dieta. Ou a nossa alimentação, o nosso padrão má. alimentar, se calhar mais correta. Nós importamos muito o termo que eu tenho a diet. ideia que foram os próprios nutricionistas que introduziram muito esse conceito da dieta. É a questão de nós importarmos muito literatura inglesa, portanto, é o diet, e traduzimos à letra. E eu faço sempre esse reparo aos meus estudantes e a quem me formação. Não gosta da dieta, vamos falar da alimentação. Vamos falar da alimentação, dos porque mais necessariamente, a não ser que exista realmente uma patologia evidente e correta, nós não precisamos falar de dieta,
podemos falar de alimentação saudável. E a alimentação saudável acho que não pode deixar de ser indissociável da questão da prática da atividade física. Temos que começar a falar em estilos de vida saudáveis. E acho que isso sim realmente repara ou tentará... Não tem a ver só com a alimentação. Não tem a ver com a alimentação, tem a ver com um comportamento muito mais abrangente e as diretrizes vão muito nesse sentido. A adesão ao ensino de estilos de vida saudáveis. Não é? Uma pessoa pode fazer uma alimentação mais saudável possível, indiferentemente da idade, se não tiver, está aliado numa prática de atividade física ou a cessação de hábitos tabágicos ou alcoólicos, seja o que for, realmente não consegue, de facto, de forma nenhuma, lá está o saudável. E quando nós passamos os olhos pela literatura, em termos de aceleração ou desaceleração do fenómeno de envelhecimento relacionado com a nutrição também, é indissociável a questão da manutenção de um peso saudável ao longo da vida, a questão da adequação da alimentação à prática de exercício físico que se faz. Não há um padrão alimentar dos idosos. Acho que podemos seguir perfeitamente as diretrizes, que são as diretrizes para um adulto, esperando que o idoso realmente não esteja alguns constrangimentos, e depois adequar, eventualmente, se necessário, a determinadas especificidades desta faixa etária. Só há algum reparo e um enfoque grande para a questão da água, não é? Com o aumentar da idade, nós vamos perdendo a sensação da sede e é normal nesta faixa etária, realmente eu não tenho sede, então eu não preciso de beber. E é algo que tem que ser promovido. E depois a questão de todo o resto, a promoção de hortícolas, de frutos, de folhas verdes, portanto, não deixa de ser idêntico àquilo que nós preconizamos para as demais faixas etárias. Tem que ser realmente bastante diferenciado de acordo com aquilo que nós vamos sentindo. Principalmente para não termos que suplementar, não é? Realmente a questão da fisiologia do idoso, à medida que vamos aumentando na idade, a própria fisiologia faz com que possa existir alguns comprometimentos em termos de absorção e utilização de alguns nutrientes, e poderá fazer sentido a questão da suplementação, mas sempre que não haja necessidade, realmente a ideia é realmente não recorrer. E nós temos uma sorte grande. E porquê que a ideia é não recorrer? Porque não defende muito a suplementação, não é? Não. Não defendo. Ela tem um contexto muito próprio, não é não defender, dá-nos imenso jeito, realmente em situações em que nós começamos a denotar algum tipo de malnutrição que existe, ou desnutrição, sim. Na comunidade, dá imenso jeito, porque realmente nós podemos ter um idoso mais sedentário e que não há alimentação adequada à ingestão energética que consiga suprir as necessidades em micronutrientes. Okay? Vitaminas, sais minerais, a questão de... E aí, sem dúvida, portanto, são necessários. Se puder sempre ter esse equilíbrio de uma forma mais natural, acho que não. É o melhor. Acho que primeiro tem que haver uma cultura de entendermos quem são as pessoas que nós temos na comunidade, nos centros de saúde, e aí sim entendermos se valerá a pena ou não suplementar. Agora, se falarmos em pessoas mais dependentes, que necessitem de algum tipo de apoio, de suporte, ou seja, que estejam mais dependentes em instituição ou não, com algum pequeno suporte ou não, e realmente poderá fazer toda a diferença, porque as necessidades energéticas estão muito dependentes da prática da atividade física. Se temos pessoas sedentárias, depois é muito difícil, com pouca energia, nós conseguimos suprir toda a necessidade de micronutrientes, que não está diminuída, pelo contrário. José Soares, bem-vindo, é professor de Fisiologia do Exercício da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A população mais idosa é uma população com necessidades específicas em termos de exercício físico? Muito boa tarde. Sim, na realidade, vejamos, aqui quase já toda a gente mais ou menos falou desta questão das pessoas viverem a vida com qualidade de vida, e significa fundamentalmente as pessoas ligarem-se umas com as outras, movimentarem, serem autónomas. E se nós pensarmos, isso passa fundamentalmente pelo movimento. Quer dizer, dificilmente encontramos uma melhoria da qualidade de vida se as pessoas não se mexerem, não andarem, não forem autónomas. E exatamente. Movimento intelectual também. Exatamente. E o que é mais interessante no exercício físico, neste escalão etário, é que, para além... Eu gosto muito de ver o exercício como se fosse um canivete suíço. Ou seja, nós estamos muito habituados a ver o exercício e ligá-lo muito às questões cardiovasculares.
Mas a partir de uma determinada idade, essa deixa de ser a prioridade, enquanto que a partir até aos 40, 50, 55, 60 anos, se calhar os aspectos dos fatores de risco de acidente cardiovascular passam a ser uma preocupação de quem faz exercício. A partir de uma determinada idade passa a ser a mobilidade. E, portanto, aí, e estou inteiramente de acordo aqui com a minha colega da nutrição, estou inteiramente de acordo que, na realidade, a alimentação assume aqui um aspecto decisivo, mas não é possível, por exemplo, veja este exemplo. Uma das questões fundamentais da perda da mobilidade e da perda da autonomia do idoso é a perda da massa muscular. Ou seja, aquilo que se chama a sarcopenia, as pessoas vão perdendo força, vão perdendo massa muscular, e isso não é possível, eu não digo reverter, aliás, às vezes utilizo a palavra reverter o envelhecimento, eu acho que é um bocadinho exagerado. Não existe essa coisa de reversão. Eu acho que é um pouco contra a natura. Atenuar, atrasar, eu gosto mais dessa palavra, tentar atenuar os efeitos. São coisas diferentes, claro que são, mas utiliza-se muito reverter o envelhecimento. Provavelmente porque esse é o sonho das pessoas, não é? É reverter mesmo. Mas sabe que é muito interessante, porque esta questão do sonho, isto é a mesma coisa que as dietas muito focadas apenas num aspecto, ou dos antioxidantes, por exemplo, o que é que seja. O que acontece muitas vezes, e há pouco estávamos aqui em off a falarmos sobre algumas novas áreas alimentares, o que acontece é que muitas vezes nós começamos a perder um pouco a noção daquilo que é a vida. E a vida é feita destas coisas. Eu percebo muito bem acho que relativamente bem o papel dos antioxidantes, o papel de alguns minerais, de alguma suplementação, de alguma estilo alimentar, muitas vezes muito mais focado naquilo que se chama o anti-aging, mas na realidade há um aspecto aqui decisivo, enfim, que acho que toda a gente concorda, que é o aspecto do comportamento alimentar. As pessoas, eu não me estou a ver, com toda a sinceridade, a alimentar-me com pastilhas, se isso não tiver uma recompensa cerebral para mim. Ou seja, quanto mais nos focarmos nestas coisas, nos esquecermos, mais importamos dietas. Aliás, acho que um dos grandes problemas hoje em dia estamos a fazer isso. Estamos a importar coisas sistematicamente uns sítios para os outros, estamos a perder um pouco a nossa identidade, estamos a perder um pouco daquilo que é a nossa idiosincrasia cultural, e isso eu acho que não é, com toda a sinceridade. Não faz sentido que nós estejamos a mudar um pouco, porque também toda a nossa condição está a mudar um pouco. Ou seja, se nós hoje duramos muito mais do que durávamos há umas décadas atrás, não é? Mas sabe o que é que está a acontecer? Também é natural que a nossa forma de estar mude, não é? E a nossa atitude perante isso mude também, ou não? Mas é que isso tem um peso, é que muito provavelmente a Organização Mundial de Saúde já o avisou, que esta geração dos 5, 6 anos provavelmente vai ser a primeira geração que vai cortar a esperança de vida. Isto é uma coisa trágica. Mas é isso, eles depois, quando chegarem a sério, eles vão ter que pensar nisso. O que eu estou a dizer é, as pessoas agora, mas é que com o essas tempo alterações, que duram, não é natural também que muda a atitude delas em relação à vida um pouco e a forma de estar e de pensar. O que está a acontecer é que, na realidade, por um lado, estamos a assistir a um esforço muito grande do ponto de vista da área da medicina, por exemplo, no sentido de prolongar, de aumentar a longevidade das pessoas, mas, por outro lado, está a ser quase um esforço inglório, por um lado, de uma forma. Com este caminho que estamos a tomar, muito provavelmente vamos encurtar a vida. Por outro lado, o prolongar a vida de forma... Porque isto de aumentar a longevidade muitas vezes também não faz muito sentido, porque estamos a aumentar a longevidade de uma forma completamente artificial. Isto entram para as estatísticas pessoas que duram imenso tempo e que estão completamente em estado vegetal, ou sem qualidade de vida absolutamente nenhuma. Portanto, é um dado estatístico, mas é um dado estatístico do ponto de vista da qualidade que eu não sei se reflete, de facto, esta evolução da sociedade. Isso são alguns exemplos, mas de uma forma geral, não é? As pessoas hoje duram bastante mais tempo e duram com alguma qualidade de vida que não tinham antes. Mas são questões todas elas interessantes e polémicas, algumas que vamos discutir já a seguir. As 2 últimas décadas foram marcadas por um avanço grande na compreensão científica do envelhecimento e também pela possibilidade de manipular geneticamente este efeito. Vamos ver como. Vários estudos têm sido realizados para perceber se a regressão do envelhecimento é possível e, se sim, como pode ser realizado. No que toca ao rejuvenescimento celular, destaca-se uma equipa de cientistas do Japão que em 2006 anunciou ter conseguido com que um aglomerado de 4 genes, introduzido em células adultas de laboratório, fizesse regredir estas células ao estádio inicial. Já este ano, uma equipa de cientistas da Universidade da Califórnia inseriu um gene da longevidade nas células-mãe de sangue de ratos velhos, o que rejuvenesceu o potencial da regeneração das mesmas. Também uma equipa de cientistas espanhóis anunciou ter conseguido fazer com que células maduras de ratos de laboratório retrocedessem para o estado versátil e juvenil. Um estudo piloto baseado numa mudança radical do estilo de vida de 10 homens durante 5 anos conseguiu reverter o envelhecimento celular. Este estudo registrou um aumento médio de cerca de 10% do tamanho dos telómeros, que são as pontas dos cromossomas e que podem ser vistas como uma espécie de ampulheta da idade celular.
O líder desta equipa de investigação defende ainda que pesquisas anteriores mostraram que os telómeros maiores estão associados a menos doenças e a uma vida mais longa. Sofia Pereira, é possível reverter o envelhecimento celular? Ou isto são exemplos mais de vontade do que propriamente de verdade? Isto apanhou um bocadinho de surpresa porque eu não li este artigo, não tenho conhecimento deste artigo, mas na realidade é assim. Quando falávamos do processo de envelhecimento, temos dois aspectos, que é o envelhecimento da idade cronológica e que tem a ver com as particularidades de mudanças anatomofisiológicas que vão acontecer com alguma variabilidade entre os indivíduos, mas que vão acontecer inexoravelmente e, portanto, nós isso não vamos poder atrasar. É o acumular dos anos. É a idade cronológica, é o acumular dos anos. É um processo fisiológico. Depois temos, na realidade, a idade biológica, que aí sim tem a ver com estes aspectos genéticos e os aspectos ambientais, externos. Os aspectos genéticos é a grande investigação no momento certo. Acho que, de qualquer forma, para atuarmos nesse aspecto, para já ainda não temos muito a fazer. E, portanto, Mas uma das grandes esperanças, e a partir da qual se começou a falar desta possibilidade de reverter o envelhecimento, tem a ver precisamente com o conhecimento genético que se tem hoje, não é? Com a possibilidade, no fundo, de manipular essa genética. Pronto, agora é assim, e isto, eu vou ser sincera, como digo, não li o artigo, mas da conclusão que tirei é que o aumento dos telómeros, que obviamente está associado à melhoria celular, teve a ver com a instituição de medidas de estilo de vida. Não foi com manipulação genética, foi com a instituição de medidas de estilo de vida. Que é isso que nós temos que abordar aqui, porque é isso que vai promover o envelhecimento saudável. Não vai atrasar o acumular. Mas aqui falou-se em reversão. Não se falou em atraso, não é? São coisas distintas. São coisas distintas, mas isso que nós sabemos na prática e que nós temos dados objetivos é que, de facto, a promoção destes estilos de vida saudáveis atrasa o envelhecimento mau, digamos assim. Promove o envelhecimento ativo, pessoas mais velhas, autónomas, independentes. E quais são esses estilos de vida? Foi os que falámos aqui, a nutrição, o exercício físico, também falou, a professora Cláudia falou, e que é muito importante reforçar, que é a cessação tabágica, o álcool, e depois temos medidas de prevenção geral. Mas pronto. O álcool, se bem que se diga que o álcool em pequenas quantidades, dependendo das pessoas também, pode até ter um efeito. Nós sabemos que o consumo ligeiro a moderado é fator de risco cardiovascular. E poderá diminuir o declínio cognitivo. De qualquer forma, o que nós sabemos é que também o idoso, porque tem algumas situações que podem ser mais problemáticas, como a depressão, que é frequente no idoso, algumas incapacidades, pode haver um risco de abuso na ingestão alcoólica. E vou até dar um exemplo, até foi de um estudo. Pode ter a ver com o quê? Com o isolamento, muitas vezes o idoso, com o facto de se sentir mais sozinho e procurar de alguma forma uma espécie de conforto, não é? Isso. E, portanto, o que nós sabemos é que se a pessoa faz a sua ingestão etílica ligeira a moderada, desde sempre, não vamos dizer a um doente idoso para suspender, não. Deve o que é ligeiro e moderado? Para as pessoas saberem lá em casa também. Ligeiro e moderado é preciso dizer que é muito pouco para a nossa cultura. Ligeiro, as senhoras têm uma capacidade menor de metabolização do álcool e, portanto, o ligeiro e moderado será um copo de vinho habitual, portanto, de consumo diário, um copo de vinho por dia nos homens e meio de copo de vinho para as senhoras. Esse é o consumo ligeiro e moderado e que realmente se associa à diminuição do risco cardiovascular.
Agora, o que eu ia dizer também é que, por exemplo, se nós temos um doente idoso ou até de meia idade, não vamos aconselhar a iniciar nessa altura a sua ingestão etílica ligeira. É preferível não. Sabe-se que é preferível não. Se não bebeu até aí, é melhor não. Pode perfeitamente passar sem o álcool. Há um risco de exagerar, digamos, no consumo, e depois há também o risco de interações farmacológicas que são mais frequentes nestes grupos. Concorda, Cláudia? Perfeitamente. E é muito habitual nós termos os pacientes mais velhos chegarem à consulta, e principalmente senhores que nunca na vida beberam e com essa ideia de que, porque eu preciso para o meu coração. Portanto, temos que desmistificar e explicar exatamente qual é o copo, o tamanho do copo. Porque nós com a água temos que dizer exatamente a mesma coisa. A questão, o copo, mas enquanto na água nós temos que dizer que o copo é grande, porque senão se eu digo 8 copos de água por dia, eles vão tentar encontrar nas suas casas o copo mais pequenino que tiverem. Com o vinho é exatamente o contrário nos homens e nas mulheres que são novas consumidoras e que realmente não faz sentido nenhum ou não tem efeito nenhum, e a investigação é também consensual. Nesse aspecto não tem interesse nenhum começar tarde. Portanto, é o contrário. Nas senhoras nas populações em geral temos que ensinar que o copo é grande, enquanto para o do vinho nós temos que mostrar que o copo é pequeno, e muitas vezes nós temos que discorrer mesmo de fotografias do copo, que olha, é este só, está bem? Mais do que isto já estamos a incorrer em exagero. Só queria dizer o seguinte, duas coisas. Em primeiro lugar, porque falou ali dos telómeros e da questão do reverter. Eu uma vez ouvi um programa de televisão muito interessante a explicar o que era um telómero, e acho que de uma forma simples. Um telómero, basicamente, se as pessoas se lembram, daqueles, para quem está em Lisboa, dos atacadores, para quem está do norte, dos cordões, e a parte final dos cordões, normalmente os atacadores têm aquele plástico. O que vai acontecendo é que com o envelhecimento esse plástico vai desaparecendo e vai esfiapando o cordão e vai ficando cada vez mais frágil, mais curto. Isso é a imagem um pouco do telómero. E o que aquele estudo fez foi alterando os hábitos de vida, portanto, não tem muito a ver com manipulação genética. A única coisa é que teve uma consequência, digamos, na área da genética. Ou seja, nuns casos atenuou essa diminuição, e noutros casos parece, inclusive, que aumentou o tamanho dos telómeros. E, portanto, aumentar o tamanho dos telómeros, de certa forma, aumenta a replicabilidade celular e, portanto, poderia ajudar no envelhecimento. Relativamente a esta questão do álcool, eu acho muito interessante porque há duas áreas que sempre que se fala de nutrição, as pessoas ficam sempre muito... Tenho que fazer aqui uma declaração de interesse, eu não gosto de álcool, mas acho sempre muito interessante que se fala do álcool, do vinho, com antioxidante, e não tarda muito, vamos falar do chocolate negro. E, portanto, são as duas coisas que estão muito na moda. E eu acho que é muito interessante porque se colocar no Google benefícios do álcool e riscos do álcool, encontra-se, eu já fiz essa experiência, encontra 10 vezes mais entradas no Google a dizer benefícios do que riscos. Se for... Mas isso não quer dizer... Sim, mas deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. Mas deixa-me só terminar só para explicar. Mas o que é muito interessante, porque este é aquilo que se chama, este é o senso comum. As pessoas acham que o vinho é muito bom. E depois, quando se vai... É senso comum. Saíram muitas notícias sobre isso, não é? Deixa-me só terminar. Claro. E, portanto, quando eu estava a dizer, e quando vamos ao PubMed, que é, digamos, o sítio de referência onde se encontram os artigos publicados e avaliados do ponto de vista científico, a relação é exatamente contrária. Ou seja, há 10 vezes menos artigos a falar dos benefícios e sobre isso. Como isto é um programa de audiência genérica, eu acho que temos de ter um certo cuidado ao falarmos do álcool, com toda a sinceridade, porque, na realidade, na esmagadora maioria dos casos, mesmo em consumos muito reduzidos, temos também que falar do prejuízo, porque tem álcool. Sim. E, portanto, não vale a pena... A Sofia e a Cláudia falaram disso com bastante cuidado mesmo, acho eu. Manuela, o que é certo é que se fala de vinho como se fala de outros alimentos, não é? Que biologicamente são ricos e que podem ajudar as pessoas no seu envelhecimento ativo ou no envelhecimento retardado. Há outros, não é? Para além do vinho, para deixarmos o vinho de lado. Não vamos falar dos chocolates, vamos falar de outros alimentos. Essencialmente, o vinho tem associado em si esse benefício associado aos antioxidantes, sobretudo os compostos fenólicos, que hoje em dia se fala tanto. Portanto, na natureza temos um conjunto muito grande e alargado de produtos, sobretudo frutas, que são muito ricos, e alguns legumes, são muito ricos nesses compostos fenólicos. E no dia-a-dia nós podemos utilizá-los como veículos, não precisamos recorrer ao vinho para os poder ingerir. E, portanto, muitas vezes podemos compensar esse efeito negativo do álcool e podemos ingeri-los através
Vou lembrar um dos trabalhos que estamos a fazer recentemente, o mirtilo, por exemplo, extremamente rico em antocianinas, com benefícios comprovados na redução do envelhecimento celular. Portanto, estamos a falar mesmo em carotenoides, que estão largamente distribuídos na cenoura, noutros legumes, que também são antioxidantes, e, portanto, no fundo... há formas de compensar. Na nossa dieta, na nossa alimentação, no nosso perfil da alimentação normal, podemos integrar esses alimentos e realmente compensar e podermos, assim, de alguma maneira prevenir. Os antioxidantes que tanto se fala, e que hoje, de alguma maneira, a legislação europeia restringe a sua utilização. Porquê? Porque, no fundo, o que acontece é que a evidência de estudos são, de alguma maneira, em alguns casos, controversos. Portanto, em estudos clínicos, muitas vezes evidenciam resultados positivos e noutros não. E, portanto, claramente, neste momento... Portanto, não há muitas certezas em relação àquilo que é o papel dos antioxidantes em relação ao nosso envelhecimento? Há papel de prevenção. O que acontece com os antioxidantes é que, dentro das moléculas antioxidantes, nós temos algumas que também são promotoras da oxidação. E quando falamos nestas moléculas, muitas vezes temos de ter cuidado que algumas delas, em vez de proteger, podem acelerar exatamente o envelhecimento. E, portanto, como não há claramente definido quais são essas moléculas e em que quantidades as devemos ingerir, achou a EFSA, a entidade da Segurança Alimentar Europeia, que era ainda precoce recomendar esses antioxidantes na alimentação para prevenir o envelhecimento. Claro que, em termos de... Esses são todos os antioxidantes ou só alguns? Neste momento, não se pode alegar que o antioxidante faz bem à saúde. De uma forma geral. Exatamente. E devem ter notado isso, que em termos de rotulagem desapareceu imenso do mercado. Aquilo que é antioxidante desapareceu. Agora, claramente, por exemplo, aprovou o azeite e os seus compostos fenólicos como benefício na redução do colesterol. Claramente há uma indicação, uma evidência de que uma alimentação com a utilização frequente a integração do azeite, devido aos seus compostos fenólicos, reduz o colesterol. Portanto, esses sim, cada vez mais a ciência tem que fundamentar esses benefícios e temos que ter evidências, porque o consumidor tem que ter a garantia que quando ingere aquele alimento está garantidamente a ter um benefício. O que acontece, eu vou dar um exemplo. O ginkgo biloba é um antioxidante que está a ser comercializado como suplemento alimentar, como energético, protetor cerebral. Exatamente. Por exemplo, há alguns países, penso que a França, que é vendido como um medicamento de venda livre. Há países em que é vendido como um fármaco sob receita médica e há países em que é vendido como um suplemento alimentar. Portanto, quando olhamos para esta condição de um suplemento, que em alguns casos só sob receita médica, implica que estes compostos também podem ser prejudiciais. Muitos destes antioxidantes podem atuar com o nosso metabolismo hepático. E, sobretudo, quando fazemos medicação nos idosos, temos esse problema de incompatibilidade. E, portanto, claramente, se queremos ingerir este tipo de suplementos, devemos também discuti-lo com o nosso médico, porque muitos deles fazem interação. Um dos casos do ginkgo biloba tem essa preocupação, porque interatua com enzimas do fígado e que realmente podem levar a efeitos negativos. Portanto, isso é fundamental, não é? Que haja um acompanhamento deste tipo de suplementos ou deste tipo de alimentos quando são ingeridos com medicação. Quase como remédio, não é? Porque as pessoas usam alguns desses suplementos como se fosse uma espécie de... A questão também é que, com a idade, também a nossa funcionalidade em alguns órgãos é diminuída. E, portanto, a nossa metabolização, aquilo que nós, a nível do fígado, também vai ser reduzida. E, portanto, muitas vezes a quantidade que eu, numa idade com funcionamento normal, não tenho qualquer problema, a partir de certa idade, isso pode me causar já alguma lesão. E, portanto, é preciso estar atento de que qualquer suplemento que é feito deve ter... E esse foi o problema também, a nível dos alimentos também tivemos que restringir, porque se nós não sabemos qual é a dose exata do antioxidante que pode estar causar problema ou não, não podemos colocar no supermercado um alimento que todos os dias qualquer consumidor pode ingerir. E, portanto, alimento que todos os dias qualquer consumidor pode ingerir. E, portanto, claramente a legislação veio prevenir. Agora, que há evidências claras que esses compostos fenólicos que estão em vários alimentos podem realmente diminuir e atenuar os efeitos dos chamados radicais livres e do stress celular, ou seja, que nos promove o envelhecimento e que nos vai destruindo várias estruturas das células, isso está claro. Agora, em que doses, como fazê-lo, eu penso que é os próximos passos que nós teremos que dar ainda para podermos consumir
tal como fazemos já com as vitaminas e com os minerais, com doses recomendadas diárias, eu penso que os antioxidantes ainda terão uma etapa. Mas nós já sabemos que os radicais livres, por exemplo, como falou, e a exposição solar também são fatores que podem ajudar ao nosso envelhecimento, ao envelhecimento precoce. Talvez a melhor forma de atuar seja a prevenção, não? Em vez de depois irmos aos suplementos ou tentarmos reverter situações ou não? Esta questão dos antioxidantes é muito interessante porque o exercício, se nós pensarmos no exercício como uma forma de produzirmos também baterias antioxidantes endógenas, ou seja, de aumentarmos a produção de antioxidantes endógenos. Por outro lado, também, isso é muito interessante, é perceber que o exercício é em agudo, porque quando eu estou a fazer exercício, estou a produzir stress oxidativo. Então é muito engraçado que o nosso... stress oxidativo? É exatamente isso, é a produção de radicais livres de oxigênio. Portanto, ao fim e ao cabo, o que nós produzimos quando consumimos oxigênio, há uma pequeníssima parte do oxigênio que é transformada em moléculas muito reativas e que agridem, particularmente o DNA, portanto, do ponto de vista genético, para não complicar a explicação, tem alguns riscos. E o exercício faz isso. Aliás, como o exercício também é pró-inflamatório. Nós, quando fazemos exercício, também produzimos substâncias que inflamam. A grande vantagem do exercício, tal como os alimentos, o que faz é que a sua repetição sistemática faz aumentar. Portanto, diria que o que acontece é quando eu faço isso, aumenta o meu stress oxidativo, aumenta tanto a produção de radicais livres de oxigênio, mas com o treino, o que eu vou fazer é aumentar mais as minhas baterias antioxidantes e, portanto, eu fico mais protegido. E isso acontece não só na oxidação, como inclusivamente na inflamação. E quem faz esse tipo de exercício ao longo da vida, não só quando chega a sénior, está de alguma forma mais bem preparado para ser um sénior saudável ou não? Eu penso que aí não há quase dúvidas. Em primeiro lugar, por uma razão que eu comecei por falar, que é a questão Na prática, o que eu quero dizer é, eu posso começar só a praticar exercício físico quando for um sénior para não perder o movimento. Pois. Ou eu posso acumular de trás, digamos assim, com o meu exercício e com a minha vida saudável, eu gosto muito dessa expressão. Alguns capitais para a minha fase mais velha. É muito engraçado porque outro dia estava a pensar exatamente isso. Infelizmente, é um bocadinho como as férias. O exercício, infelizmente, não dá para acumular. Não dá. É como as férias. Eu passei umas férias ótimas, não é? E passado 3 ou 4 dias chegamos a trabalhar, parece que já estamos cansados. E o exercício é exatamente a mesma coisa. Eu acho que o exercício tem, de facto, esse ónus, tem esse peso. Em primeiro lugar, despende tempo, é preciso algum tempo. Por outro lado, tem que ser feito ao longo da vida. É evidente que o exercício, se eu nunca fiz exercício na minha vida, vou começar a fazer a partir dos 65 ou dos 70 anos, é bem melhor nunca ter feito. Mas há aqui um aspecto muito interessante do exercício que é, e que eu gostaria de reforçar, que é a questão da massa muscular. Porque a massa muscular, a perda da massa muscular é decisiva no envelhecimento. Ou seja, as pessoas deixam de se mexer, deixam de sair de casa, começam a ficar, muitas vezes, muito isoladas, com todas as consequências do ponto de vista psicossocial que se traz, muitas vezes não sentem confiança a mexerem-se. Têm medo de cair e não esquecer que as quedas é, de facto, um problema de saúde pública, as quedas estão intimamente... Isso é falta de massa muscular. É falta de massa muscular, e nós não temos como não a perder ao longo da idade. Podemos revertê-la. E é muito interessante que aqui, neste caso, a palavra reverter, na realidade, aplica-se. Ou seja, nós hoje temos evidências seguras de que eu consigo ter uma sensibilidade para desenvolver a minha massa muscular muito semelhante à que conseguia quando era um jovem adulto. Ou seja, e há muitos casos, não são aquilo que se chama o plástico, fora daquilo que é a norma, não. Há muita gente que faz exercício, tem uma massa muscular bem desenvolvida e isso faz com que, na realidade, a probabilidade de quedas diminua. Porque a queda no idoso, como a doutora saberá bem melhor que eu, a queda no idoso traz um conjunto de consequências que muitas vezes acaba com uma morte precoce. Muito bem, já vamos regressar. A manipulação genética tem tido uma evolução muito grande na área do envelhecimento e no Instituto Gulbenkian de Ciência, nesta altura, por exemplo, tenta-se reverter o envelhecimento de um peixe-zebra. Vamos ver. Nas últimas 2 décadas, vários estudos laboratoriais têm sido realizados a nível mundial para reverter o envelhecimento. Através da manipulação genética, já se conseguiu reverter o envelhecimento celular, reprogramando células para retornarem ao estágio jovem. Eu poderia dizer que a ciência, até há coisa de 20 anos, se baseava nas doenças que aconteciam nas pessoas mais velhas, nas doenças que acontecem associadas à velhice. E nós todos conhecemos quais são, porque são as mais prevalentes no mundo moderno, como
as doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, o Alzheimer, as doenças cardiovasculares, que matam o maior número de pessoas, e como o cancro, que aumenta com a idade, que é aquilo que particularmente me interessa a mim. Essas doenças eram o foco, eram tentar perceber como é que podíamos ajudar as pessoas que tinham essas doenças para reverter as doenças que já se tinham instalado na velhice. Nós estamos interessados numa coisa diferente. Nós estamos a tentar perceber o que é que está comum a todas essas doenças. E essas doenças são todas muito diferentes, mas o que acontece aquilo que é comum a elas é que acontecem no corpo de uma pessoa envelhecida. E é isso que nós estamos a tentar perceber. O que é esse solo fértil onde as doenças nascem? Nós não estamos interessados a estudar as doenças em si, mas aquilo que está lá antes, para, manipulando esse solo fértil, podermos antecipar-nos e não deixar que as doenças apareçam. Os telómeros estão presentes nas extremidades dos cromossomas e a diminuição do seu tamanho é sinónimo de envelhecimento celular. Com a presença de uma enzima chamada telomerase, é possível reverter este fenómeno. O que nós descobrimos neste novo modelo de envelhecimento é que quando nós retiramos a enzima que é responsável por manter a estrutura dos telómeros, o organismo não envelhece todo ao mesmo tempo. Então, há um fenómeno que é dependente do tempo, do passar do tempo, e é dependente do tecido. Portanto, há tecidos que degeneram mais depressa que outros, dando a ideia de que, se calhar, não é um processo caótico, como se pensava antes, o envelhecimento, mas é um processo que ocorre como uma cascata de sinalização, como uma peça de dominó cai e todas as outras vão. Nós estamos focados na primeira peça de dominó que cai. A nossa hipótese é que a primeira peça a cair no processo de envelhecimento é o encurtamento dos telómeros. Mas, antes de começarmos a pensar em pessoas, temos que saber muito bem, nos organismos modelo que trabalhamos, como é que isto pode ser feito e, principalmente, quais são os perigos de o fazer. Porque à porta estão doenças graves como o cancro que podem aparecer também com esta manipulação. E é isso que nós estamos a fazer no nosso laboratório. Nós estamos a utilizar o peixe zebra e que tem a capacidade de, como nós, envelhecer encurtando os telómeros. Estamos a tentar reverter a estrutura dos telómeros nestes tecidos que nós verificamos no nosso modelo organismo que degeneram. Vamos ao tecido inicial, que degenerou primeiro, e repor essa pecinha de dominó e ver se todas as outras deixam de cair. Portanto, vamos repor os telómeros no tecido A e ver se o tecido B e C volta ao estado inicial. E depois, se não funcionar no tecido A, vamos ao tecido B, repor os telómeros nesse tecido e ver se o C para ou se o A para também. E assim vamos construir um mapa do fenómeno de envelhecimento neste organismo. Nós achamos que quando compreendermos como é que os tecidos comunicam entre si e qual é a forma de manipular essa comunicação, achamos que vamos descobrir as moléculas que são limitantes no processo de envelhecimento. O que estamos a fazer no laboratório é, com um animal que envelhece prematuramente, estamos a repor a telomerase, de modo a reestruturar os telómeros em tecidos que nós verificámos que eram responsáveis pelo envelhecimento. Tecidos que envelheciam primeiro que outros. Revertemos os telómeros aí e vemos que tem um efeito positivo não só no tecido, por exemplo, pôr telómeros nas células estaminais do músculo, verificar que o músculo consegue regenerar. Não só ver isso, mas também ver se ao regenerar o músculo, por exemplo, conseguimos ter um efeito positivo no organismo. O peixe-zebra foi o animal escolhido, uma vez que é possível realizar um estudo de grande dimensão, ou seja, com muitos animais ao mesmo tempo, e chegar a resultados mais rapidamente. Os investigadores prevêem a possibilidade de chegar a ensaios clínicos em humanos nos próximos 20 anos, sendo o primeiro objetivo desta investigação curar doenças de envelhecimento prematuro nos humanos. Sofia, estávamos aqui a falar das quedas nos idosos, que é uma questão preocupante, mas há outras, penso eu, que são muito próprias desta fase da vida, não é? Quais são aquelas a que têm mais atenção? Ainda a propósito das quedas, pronto, se calhar ia falar também que tem muito a ver com déficits que as pessoas têm e que podem ser tratados, como sejam os déficits de visão, os déficits de audição. E esses déficits devem ser identificados e devem ser tratados. Em que, por exemplo, a prótese ocular é normal, toda a gente usa sem qualquer problema, a cirurgia às cataratas, o tratamento do glaucoma, são atitudes que se podem ter e que as pessoas aderem com facilidade
e que lhes melhora a qualidade de vida e pode prevenir situações como quedas por déficit de visão. Enquanto que o déficit da audição, que condiciona muito a qualidade de vida, muitas vezes o idoso... Mais que a visão, não? Igual, digamos que é igual, mas o idoso tem vergonha de usar a prótese auditiva. E eu acho que nós devemos chamar a atenção a isso, porque não é um déficit. É assim, pode ser uma coisa é mais estética, não? Pois, talvez isso, mas porque pode corrigir aquele déficit, mas que o deixa de ser, e dar-lhe qualidade de vida e prevenir situações como estas, as quedas. Outra coisa importante é também fazermos a prevenção e o rastreio da osteoporose, porque uma queda nestas situações condiciona fraturas que são terríveis nestas idades. Fala-se muito da osteoporose nas mulheres, os homens não têm? Também têm, mas a osteoporose é mais frequente na mulher pós-menopáusica e deve ser, todas as mulheres a partir dos 65 anos devem fazer pelo menos um teste de rastreio. Já os homens não é assim tão linear, depende se tiverem outras situações médicas de risco. Se usarem determinados fármacos ou que tiverem determinadas doenças. Não estão tão expostos a esse problema? Não há indicação para fazer o rastreio porque o custo-benefício não E além da osteoporose, a mastigação é uma questão muito importante também, não é? A mastigação é uma questão importante porque a alimentação saudável implica que as pessoas consigam ingerir, consigam mastigar. E mastigar bem, não é? E mastigar bem. E há também o problema das próteses dentárias, que as pessoas também, fazer uma boa saúde oral e ter atenção que muitas vezes a prótese dentária é fundamental para a qualidade de vida e para a saúde. Cláudia, que situações é que lhe passam pela frente em relação a este tipo de problemas, nomeadamente a mastigação? Em pessoas às vezes mais velhas? O começar de um bolo de desnutrição muito grave. Às vezes verifica-se muitas próteses desajustadas, a sua presença, mas com próteses desajustadas. Desajustadas significa que não funcionam bem para mastigar, mecanicamente não funcionam bem. Podem resolver a questão estética da pessoa ter dentes, exatamente, ter dentes na boca quando sorri, etc., mas não resolve o problema mecânico. E o que é que se passa? Um grande problema é que acabam por os idosos se alimentarem muito de alimentos moles, ou fazerem aquelas papas, o que pode ser oportuno, claro, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu comer uma maçã triturada ou comer uma maçã, trincá-la, é central que se fomente o trincar. Porquê? Porque há uma região muito concreta do hipocampo cerebral que é responsável pela memória e pela aprendizagem, que é muito estimulada se eu trincar. Portanto, é central a questão da mastigação de alimentos duros. Um dos alimentos que se verifica que aumenta muito, com o aumentar de idade há o decréscimo do consumo e provavelmente tem a ver também com as questões orais, é a questão, por exemplo, a carne ou a fruta em peça. Tentam-se realmente consumir mais as frutas passadas, as papas, né? E não tem esse efeito. É uma recomendação que é central, manter ao máximo a saúde oral própria para que consigamos mastigar. É uma das recomendações. A couve, as sopas com a couve, como é a sopa tradicional portuguesa, com aquela couve verde, cortada grosseiramente, realmente faz parte da nossa gastronomia. Couve galega, não é? Couve galega, couve portuguesa, tudo couve realmente de cor esverdeada. Dura às vezes, mas que tem nem que demorem um bocadinho mais tempo a comer, isso é central. Nem que se demore mais tempo a comer, mas é central que se faça essa mastigação. Tem grande utilidade e traz grandes benefícios cognitivos. E em termos de saúde mental, faz toda a diferença. Manuela, e em termos de componentes dos alimentos, que componentes dos alimentos podem ajudar, nomeadamente, a uma visão melhor, a audição, não sei, combater a osteoporose, estas questões que falámos aqui, que são centrais muitas vezes na vida e na saúde dos mais velhos? Sim, eu penso que em geral já é hábito a nível da alimentação, conhecermos a ingestão do leite, por exemplo, associado ao cálcio e associado à prevenção da osteoporose. Claro que quando, por algum motivo, há incompatibilidade ou não é possível ingerir o leite, tem que se procurar alternativas, porque claramente o cálcio é fundamental. Hoje em dia
A nível da indústria alimentar tem-se criado novos alimentos ou desenvolvido novos produtos com enriquecimento em cálcio, por forma a que esteja disponível uma maior variedade de produtos, para não haver uma monotonia da ingestão do mesmo produto. Sinceramente, em relação ao leite, em relação aos iogurtes, não é? Sim, exatamente. Porque não sei se há outros alimentos também que são enriquecidos, já a pensar nos mais velhos? Sim, algumas vezes há também neste momento alguns estudos com a parte de alguns trabalhos com sumos, porque também é uma fonte de vitaminas. O que acontece relativamente ao cálcio, temos de ter muito cuidado, é que o cálcio, a quantidade que ingerimos nunca é a quantidade que nós vamos absorver e vai ficar disponível para se localizar nos nossos ossos e nos nossos dentes. E, portanto, a parte de onde ele está dissolvido, a biodisponibilidade que nós chamamos do cálcio é fundamental. Portanto, não é qualquer alimento, nem é um suplemento alimentar. O que é que provoca essa biodisponibilidade? Na prática, quando ele chega ao intestino, é a capacidade que pode estar mais ou menos aprisionado no local e pode passar mais ou menos facilmente para a corrente sanguínea. E, portanto isso depende de quê? Do nosso organismo? Do nosso organismo, não só, sobretudo de onde ele está integrado também. Ou seja, a passagem do cálcio é facilitada com alguns componentes que estão no próprio alimento. No caso do leite, ele está em equilíbrio com os fosfatos e, portanto, a sua absorção é mais facilitada. O que acontece é que quando nós ingerimos até só num comprimido, pode nem sequer passar quase nada. Ou seja, pensamos que estamos a tomar cálcio e que o temos lá e não. Ele sai todo outra vez do organismo, é isso? Portanto, é melhor consumir cálcio no leite, exatamente. A biodisponibilidade. Ou no iogurte, claramente, porque nós temos aqui, há pessoas que têm intolerância à lactose, nesses casos, essas pessoas terão que utilizar produtos lácteos, laticínios, que tenham um teor reduzido em lactose e, portanto, aí os iogurtes, claramente, ou um queijo, por exemplo, o queijo, temos várias formas, um gelado, portanto, há várias formas que podem ser utilizadas. Depois estamos a falar de outras vitaminas, a nível da visão, também, normalmente a luz vai-nos levando a lesão ocular e, portanto, com a idade, naturalmente, vai havendo uma redução da acuidade visual também, e sem falar noutros problemas associados à diabetes, da retinopatia, por exemplo, diabética. Mas a verdade é que algumas vitaminas, claramente, como a vitamina A, está envolvida na proteção. A nível também de alguns compostos, mesmo minerais, antioxidantes, como o selênio ou o zinco, podem ajudar também nessa proteção. Vamos buscá-los aonde? A que alimentos? Sobretudo frutas, vegetais, são aqueles fontes mais importantes. Eu diria que uma alimentação rica em frutas e em legumes pode levar à ingestão suficiente dessas vitaminas e minerais. No entanto, o que acontece é aquilo que falámos, a dificuldade de mastigar. Muitas vezes porque há dificuldade de cozinhar, não há vontade, e, portanto, muitas vezes os legumes têm que ser cozinhados. Portanto, é mais fácil comprar algo que se come diretamente, levantar-se da cadeira, ir cozinhar. Portanto, toda essa parte associada ao sénior, eu penso que dificulta muitas vezes a ingestão desta dieta variada. Portanto, nesse caso, o que eu recomendaria, ou que muitas vezes é complementar com outros alimentos, que podem ser simples de beber, um iogurte, uma bebida, muitas vezes neste momento também já há bebidas, é uma forma de ingerir líquidos, e há bebidas em que já temos vitaminas também e minerais, e, portanto, no fundo, pode, juntamente com o seu nutricionista e médico, podem encontrar soluções interessantes. Depois também falamos, por exemplo, a nível dos lípidos. Ninguém fala das gorduras, não é? Mas as gorduras são fundamentais, sobretudo na proteção cardiovascular, na proteção também, em alguns casos, neuroprotetora. E, portanto, estamos aqui a falar também, muitas vezes esquecemos de continuar a ingerir peixes, hoje falamos tanto nos ômega, mas no envelhecimento os ômegas são importantes. E, portanto, esse tipo de poliinsaturados que nós chamamos de normalmente nós falamos muito na redução da gordura, hoje em dia fala-se mais na substituição pela boa gordura, e também aqui no envelhecimento a utilização dos ômega 3, por exemplo, são fundamentais também para promover a proteção, a neuroproteção, a doença cardiovascular, e, portanto, aqui há neste momento leite com ômega, mas também há a ingestão de doses de peixe com ômega, e que aí a alternativa vai ser sempre como o sénior tem disponível esse peixe ou não, e se não tem,
havia um médico que neste momento fala muito na questão dos índices de ômega a nível da proteção cardiovascular, e ele recebe diariamente no seu consultório e pergunta sempre, faz o índice de ômega, o idoso tem um baixo índice e aconselha, gosta de peixe? Sim. Como tem acesso a peixe? Sim. Então as 2 doses vai ser suficiente. Passado 3 meses ele vai lá e esses índices normalizaram. Se não gosta de peixe, então pode beber leite enriquecido em ômega. Ou então, em último caso, para quem não gosta mesmo, há os suplementos. Mas a verdade é que devemos sempre tentar começar por uma abordagem no nosso padrão normal de alimentação. Na nossa alimentação, depois, se possível, um alimento que possa substituir enriquecido e, finalmente, o suplemento. Mas a verdade é que eu aqui, em termos estes são os componentes que eu diria que têm neste momento. Há também outra parte que nos esquecemos, e talvez não foi, que é a parte gastrointestinal. Normalmente, muitos idosos têm obstipação, têm alguns problemas de obstipação. Portanto, aqui também, hoje em dia, uma nova era dos chamados prebióticos. Isso não acontece por causa da alimentação que têm e pela falta de exercício também, físico? Tudo está associado. E, naturalmente, porque a própria motilidade do intestino vai regredindo com a idade. Mas, portanto, todos esses conjuntos de fatores levam muitas vezes à obstipação, que depois vai ter problemas associados, tanto também na absorção desses nutrientes, mas noutros problemas, como o cancro do cólon ou outras situações similares. Portanto, aqui também eu diria que as fibras são importantes. Podem promover e ajudar a saúde intestinal. Portanto, hoje em dia fala-se muito em fibras, em prebióticos e, portanto, estamos disponível beta-glucanas, as inulinas. Hoje vemos as bolachas. Onde é que vamos buscar as fibras? Que é mais fácil para as pessoas saberem lá em casa. Começamos pelos alimentos. Estamos a falar em cereais, sobretudo. Muitos cereais têm muitas beta-glucanas, esses nomes complicados. Cereais, não é aqueles... Cereais. Cheios de açúcar. Também, mas a camada de açúcar provavelmente muitas vezes está a mascarar. Mas, por exemplo, hoje em dia a aveia e outros cereais são... Para quem não gosta de comer isso assim, pode misturá-lo noutro tipo de alimento. Também temos os vegetais e as frutas claramente enriquecidos com pectinas e outras fibras que vão ajudar imenso a motilidade intestinal. E, para além disso, essas fibras podem ajudar na redução, por exemplo, do colesterol. Claramente elas estão provadas hoje em dia que podem... Precisamos de comer fibras diariamente. Precisamos de comer fibras diariamente. Aliás, as 5 doses, e pode ser falado porque isso é crucial. E nós fizemos lá na faculdade um estudo recentemente, no fundo para suportar o que acabou de dizer, fizemos um estudo recentemente para perceber mais ou menos algo... percebermos os hábitos alimentares dos idosos, e um dos nutrientes em falta era precisamente a questão das fibras. Ainda assim, eu reforço que às vezes em ambiente de consulta é fácil nós tentarmos referir consuma cereais mais integrais, ou, enfim, a fibra é bem entendida, mas eu tenho que explicar claramente que as fezes só se fazem com fibra, com água, com prática de atividade física, com uma envolvência, dá uma gordura para... coisas que são fundamentais, que têm que funcionar em conjunto, não é? Exato, senão não funciona, não é? Não é? Porque realmente as pessoas acolhem bem a questão de, então diga lá, farelo, gostam de quantas colheres, não resolve o problema, pelo contrário, não é? Portanto, eu tenho que realmente ensinar e fazer essa explicação, que é preciso água, é preciso estimular o intestino através da atividade física, não é? Acho que é central, mas é sem dúvida um problema grave nesta faixa etária. Que traz outros problemas associados, já percebemos, e considero que valia a pena passarmos um bocadinho por eles e perceber que outros problemas associados é que isso traz. Mas vamos ver a próxima reportagem. O coração é um músculo que precisa de ser exercitado. O professor Fernando Pádua aconselha exercício físico e também uma vida saudável para rejuvenescer o coração e, por que não, também a alma. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade em Portugal. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia apontou para que esta seja a causa de cerca de 36% dos óbitos. O estilo de vida dos portugueses, a par do envelhecimento da população, continuam a contribuir para estes números globais. Rejuvenescer o nosso coração, eu costumo dizer que nós temos 2 corações. Temos o coração motor, que é este órgão que trabalha cá dentro, que nos mantém vivos e que pode ter doenças graves e operá-lo e arranjá-lo, etc. Nós temos o coração-alma, que é muito mais importante. Talvez que esteja no cérebro, mas é no coração que nós sentimos todas as emoções, toda a vida, todas as coisas que fazemos. E esse rejuvenesce é querendo rejuvenescer. Quer dizer, se nós queremos ter uma vida de jovens e se nos queremos mexer, é o melhor que podemos fazer pelo coração. Sentar-se porque o meu coração está velho é envelhecer o coração.
não se sentem. Tem que andar os meus 5.000 passos, ou a minha meia hora, como diga toda a gente, mas se andar uma hora não faz mal nenhum, pelo contrário. Quem se ficar fechado em casa está-se a aprisionar a si próprio. Querer rejuvenescer o coração, então viva. E a minha aposta, de facto, é conseguir que as pessoas tenham uma vida mais saudável e que cuidar do sub-20, desde pequenino, ter uma vida mais saudável, estilo saudável, para conseguir chegar aos 120. Vivo, ativo, alegre, saudável. O professor Fernando Pádua defende que deve ser implementado um estilo de vida saudável aos mais novos para que estes não tenham problemas no futuro. Ao ter uma alimentação equilibrada, fazer exercício físico e um dia-a-dia dinâmico, consegue-se ter um coração mais saudável na velhice. Qualquer motor, qualquer unidade fabril, qualquer máquina tem que trabalhar. Se estiver parado em ferrugem, o que eu digo aos meus doentes é: se tem um carro e o deixa na garagem, quando vai por ele, ele trabalha. Portanto, o seu motor precisa passear todos os dias. E, portanto, saiam todos os dias a vossa meia hora. Se está a chover, tal, aqueles que possam ter uma bicicleta em casa, se não andem no corredor, os corredores mesmo pequeninos vão para andar. Corredor, não tem corredor pequenino, ai, minha casa é muito pequenina, 1 metro quadrado. 1 metro quadrado e pode saltitar ali e saltar à corda. Salta a corda, mesmo sem corda. Eu também costumo dizer: vá passear o cão, mas se não tem cão, leva a coleira. E vai passear uma coleira, mas vai passear. Tudo isso são maneiras de rejuvenescer. Rejuvenescer não se gasta, pelo contrário, reanima-se, tem estímulo, tem coisas para fazer. As doenças cardiovasculares devem-se essencialmente à acumulação de gorduras na parede dos vasos sanguíneos e as suas consequências são frequentemente súbitas e inesperadas. A maior parte das doenças cardiovasculares resulta de um estilo de vida inapropriado e de fatores de risco modificáveis. Estávamos aqui, antes de ouvir o professor Fernando Pádua, a falar da questão que a Manuela tinha aqui levantado, que é importante também, da obstipação, não é, nas pessoas mais velhas. Quais são os impactos que isso tem se esse problema não for resolvido? Ou seja, que outras situações pode provocar? Sofia, não sei se me quer falar sobre isso. Quem é que me pode dizer o que é que acontece nestas situações? Sobre a obstipação. Sim, não é só a obstipação em si, é sobre os fatores associados, ou seja, que consequências é que traz, se for uma questão que não seja resolvida? Sobretudo em termos de qualidade de vida. Sim. Em termos de médicos, digamos, pode provocar... Não estou assim a ver de momento nada de muito preocupante. Não? É sobretudo em termos Podemos de viver com ela, portanto. Não é conveniente pela qualidade de vida. Mas sobretudo por isso. Havia um outro fator que queria, penso eu, Sofia, chamar a atenção e que não chamou há pouco, que era o quê? É assim, o professor Pádua, nesta reportagem, falou então dos riscos, dos fatores de risco modificáveis, que vão ser aqueles que vão promover o envelhecimento saudável. Já estivemos a falar sobre eles, a alimentação e exercício físico. Falta-nos... E depois, a alimentação e exercício físico, há outros 2 aspectos que são fundamentais, que é o exercício mental, a atividade mental, que no fundo foi-se falando um bocado nisto, a atividade mental e a participação social. Ou seja, a atividade mental vai fazer com que haja um ganho cognitivo. Não é só perda, mas também ganho. Vai haver ganho cognitivo. É a manutenção dos hábitos de leitura. A leitura é fundamental. A participação em eventos sociais. Permite conversar, argumentar, não é? Precisamente. Trocar ideias, exercitar a mente. Exercitar a mente. Sim. Acompanhado, precisamente, através o convívio com os familiares, o não isolamento, o convívio com os familiares, com os vizinhos, com os amigos. A socialização não é só uma questão que tem a ver com o facto de manter o cérebro ativo, não é? Mantém, mas tem também um lado aí afetivo de equilíbrio, ou não? Sim, nas pessoas. Sim, e que é um aspecto fundamental no bem-estar do idoso. É o aspecto afetivo. É também um aspecto fundamental. Já por isso falámos que a depressão é um dos grandes problemas no idoso. E, portanto, essa manutenção deste equilíbrio afetivo irá evitar a instalação de uma depressão. Portanto, uma das questões é o exercício mental e a outra qual era?
a participação social, a participação social. O envolvimento na comunidade. Isso não podia ser... O exercício físico é uma forma também de fazer essas duas coisas, ou não? Claro. A imagem que eu tenho do exercício é que fosse um canivete suíço, porque tem, de facto, diferentes efeitos. Um deles é aquele mais conhecido, sobre os fatores da extensão cardiovascular. O outro, que é este que eu refiro sistematicamente, porque é um problema, de facto, na idade, que é a perda da massa muscular. Mas depois este também, aliás, estamos a falar de um programa que existe na minha faculdade, já seguramente há mais de 15 anos, e talvez com idosos, e talvez aquilo que mais impressiona as pessoas que lá entram, não só é a quantidade de exercício que aquelas pessoas fazem, mas o grau de jovialidade que as pessoas têm. São muito divertidas, combinam coisas entre eles, ou seja, essa ligação social. Eu, no entanto, queria chamar a atenção aqui de uma coisa, porque se tem falado muito desta questão do andar a pé, das caminhadas como um exercício que é altamente recomendável e que, ao fim e ao cabo, acaba por resolver praticamente todos os problemas do exercício. E não é verdade. Na realidade, a caminhada é bem melhor caminhar do que estar sentado, obviamente, mas à medida que nós aumentamos a nossa idade, que vamos envelhecendo, a caminhada é qualquer coisa que é, em primeiro lugar, que é seguro, mas que não complementa todas as necessidades do idoso. Um dos exemplos aqui, o caso mais flagrante, estamos a falar da osteoporose. A osteoporose, a tensão mecânica nos músculos, hoje sabe-se ser decisiva, inclusive para a absorção de cálcio e para a mineralização dos ossos, tornar os ossos mais resistentes, e isso, de facto, a carga mecânica é decisiva. E se pensarmos no caminhar, por exemplo, não tem qualquer efeito sobre a mineralização óssea nos braços. Portanto, é muito habitual as pessoas depois caírem e fraturarem um pulso ou fraturarem um braço, porque até as pernas, que até andam muito, essas pernas até estão bem mineralizadas, mas depois os braços não. Portanto, o que eu sugiro... Muitas vezes também os problemas de articulações e coisas do género fazem com que as pessoas não façam um exercício Claro. Não é? O problema é que... normalmente o repouso nunca é a melhor solução. Ou seja, o que acontece no exercício, no exercício de uma forma geral, é que os benefícios estão muito próximos dos riscos. E quando eu estou a falar de risco, não estou a falar de risco de morte súbita. Estou a falar do risco de inflamar um cotovelo, de inflamar um joelho. E simplesmente o que acontece é que nós podemos nos proteger muito disso, fazendo exercício de muito baixa intensidade, com muito cuidado com as posturas. Simplesmente também estamos muito longe dos benefícios. Então, eu encaro muito o exercício nesta perspectiva. Eu tenho que arriscar um pouco para ser suficientemente agressivo, no bom sentido, para os meus músculos e as minhas articulações, para elas se adaptarem e para me tornar mais forte e me prevenir de quedas. É claro que eu, ao fazer isso, tenho algum risco, mas eu prefiro muito mais correr esse risco ao que acontece com os nossos idosos lá, que se forem ver as cargas que eles utilizam, porque eles fazem realmente treino de força muscular, porque o treino de força muscular nestas idades é altamente recomendável, desde que seja, tem riscos mínimos, desde que seja bem orientado, é decisivo. É a única forma de tentar atenuar a perda da massa muscular é, de facto, com o exercício. Há um bocadinho falámos das vitaminas, nós aqui em off lembramos da vitamina D, depois ainda não falamos, mas a vitamina D, inclusivamente, não só para... Porque normalmente ligamos a vitamina D sempre aos ossos e acho que devemos ligá-la também muito aos músculos. Eu não quero estar a ser muito maçador com esta questão da massa muscular, mas ela é decisiva. É muito importante, não é? É decisiva porque ela é a base da mobilidade. Quer dizer, como é que eu posso ir conviver se não consigo segurar, se não consigo andar, se não consigo vestir sozinho, se tenho medo de cair, se tenho pouco equilíbrio? Portanto, tudo isso vai tornando a pessoa a proteger-se mais, a sair menos de casa e a estar mais isolada. Exatamente, inclusive melhor autoestima. Quer dizer, eu se não conseguia subir um lance de escadas, se agora consigo subir, eu sinto muito melhor. Vimos ali há pouco, nesta reportagem com o professor Pado, um grupo de dança. Como é que é possível dançar se não tiver força muscular? E como é que é possível ter força muscular se eu passo o dia todo sentado? E, portanto, isto entra um ciclo vicioso. Então o que é que José Soares aconselharia às pessoas a fazerem? Eu acho que a caminhada é um bom meio, como princípio. Mas depois acho que tem que se encontrar exercícios, e isso é possível de fazer dentro de casa, como sentar e levantar de uma cadeira, fazer exercícios com pequenos pesos nos braços. A mensagem fundamental é que tem que fazer exercício muscular intenso. Não basta apenas caminhar. O caminhar é um bom exercício, mas não é suficiente. Não tem qualquer influência sobre a massa muscular dos braços, tem pouca influência sobre a massa muscular do tronco. É exatamente por isso, por uma das razões, é por enfraquecimento dos músculos da coluna, que nós começamos a fazer aquilo que se chama a cifose, começamos a deslocar o centro de gravidade, e é uma das razões por que caímos mais facilmente. E, portanto, o exercício muscular, a par da caminhada, a caminhada é importante, não quero desvalorizá-la, mas não fiquem por isso apenas, porque é claramente insuficiente. De facto, eu sou um grande defensor do exercício muscular em idosos, porque é a única forma que nós temos de atenuar essa perda da massa muscular, e essa perda da massa muscular está ligada a tudo, na realidade. Não consigo pensar como é que é possível ser autónomo, como é que é possível ter qualidade de vida.
ou pelo menos se eu tenho de facto muitas limitações... Se não houver uma vitalidade, não é, claro, do próprio corpo, da pessoa, para depois se dedicar a todas essas outras atividades que são importantes. Há pouco estava a falar, e não chegámos a falar aqui lá para casa para os espectadores, sobre a questão das quedas, porque é uma questão que também preocupa muito os técnicos, não é, os especialistas e aqueles que se dedicam... digamos assim, a promover o bem-estar dos mais velhos. Claro. Porquê que as quedas são importantes, digamos assim, no sentido de serem estudadas e de se conseguir prevenir esse problema nos mais velhos? As quedas têm diferentes consequências. A primeira delas é imediatamente a imobilização e depois, normalmente, o acamamento. E isso entra num ciclo vicioso em que eu fico... É muito difícil a recuperação das pessoas. Muito difícil a recuperação. E qual é o mecanismo? Eu acho que é relativamente simples de explicar o mecanismo da queda num idoso. Imaginemos um obstáculo, as pessoas já têm alguma dificuldade da acuidade visual, têm menor visão periférica, e embatem, estas são as duas pernas, embatem com o pé, por exemplo, neste obstáculo, e o que é que eles precisam rapidamente? Qualquer um de nós, ou uma pessoa ágil, rapidamente põe o pé no chão e consegue equilibrar-se. Dos idosos, quais são os grandes problemas? Em primeiro lugar, bate com mais frequência porque tem menor acuidade visual. Depois precisa de uma coisa que é mover rapidamente o pé. Para mover rapidamente o pé, há umas células nos nossos músculos, são chamadas células rápidas, que se vão perdendo com a idade. Se eu não as estimular, vão-se perdendo. Portanto, eu não só tenho dificuldade em pôr rapidamente o pé no chão, como depois também tenho outro problema. Nós temos nos ossos, nos músculos, nas articulações, na pele, uns sensores que nos dão indicações de como é que estão os nossos... Eu, para tocar no indicador no polegar, não preciso estar a olhar para lá. Percebo que é assim, porque tenho indicações para o meu cérebro. O que vai acontecer é que também nos idosos eles vão perdendo essas informações. Nós chamamos os reflexos, proprioceptores. Proprioceptividade. Os reflexos são uma coisa um bocadinho diferente. Proprioceptividade. Portanto, eles vão perdendo essa capacidade, não têm exatamente a noção de como é que está o pé, se está torto, se está colocado direito, e depois, mesmo que o consigam pôr no chão, muitas vezes não têm a força muscular suficiente para estabilizar a articulação. A articulação entra em falência, cai, com a osteoporose associada à idade, a probabilidade de fratura, de facto, é muito grande. Fratura, normalmente, vem intervenção cirúrgica, intervenção cirúrgica vem acamamento, infecções respiratórias, infecções do aparelho urinário, e, portanto, entramos ali num ciclo vicioso que... tem a ver com o parar, não é? Com o parar, de facto, é por isso que há um risco de fazer exercício, obviamente, nós quando nos mexemos aumentamos de certa forma o risco, mas compensa muitos benefícios, e particularmente nesta área que é decisiva. Aliás, pensa-se que cerca de 1/3 das camas hospitalares acima de 65 anos estejam ocupadas. Portanto, esta questão mecânica da queda dos idosos está bem estudada, está bem diagnosticada, está digamos muito bem assim. Estudada. E há formas de prevenir isso, ou seja, para além do exercício físico, há outras áreas que estejam a ser estudadas ligadas com a queda dos idosos ou não? Uma delas é a questão biomecânica, de facto, da colocação do tronco, mas que acaba sempre... Porque o que acontece é fácil perceber, na realidade a nossa cabeça fica mais para a frente, nós desequilibramos mais facilmente. Que é um bocadinho o que acontece com as crianças quando são pequenas, não é? Porque têm a cabeça grande, não é? O mecanismo é muito semelhante, claro. O mecanismo e também cai para a frente, muitos acidentes nas piscinas acontecem por causa disso, não é? E é por isso que os idosos, a dança é um bom exemplo, os idosos devem treinar equilíbrio. O equilíbrio é decisivo. E o equilíbrio muitas vezes está a... Pode evitar a queda também. Claro, porque uma das componentes da queda é de facto a perda de equilíbrio. E a retificação do equilíbrio tem muito a ver com esta questão da proprioceptividade, destes sinais que nos dão ao nosso cérebro para saber como é que estamos orientados. E isso é possível treinar. Em superfícies instáveis, muitas vezes fazer o simples estar em pé, levantar uma perna, ficar em equilíbrio numa perna, segurar, depois largar e tentar equilibrar-se, primeiro com os olhos abertos, depois com os olhos fechados, ou seja, estimular este desequilíbrio permanente é uma forma de nós treinarmos a própria receptividade e, portanto, nos irmos adaptando. Ou seja, nós podemos treinar o equilíbrio num ambiente... Provocando desequilíbrio. Provocando desequilíbrio num ambiente que seja seguro, não é? Exatamente, essa é a questão fundamental, claro. Pronto. E isso pode nos ajudar depois a prevenir situações dessas o equilíbrio é decisivo, ainda mais que depois tem alterações muitas vezes do sistema labiríntico, portanto também é probabilidade. E a maior parte dos nossos idosos estão assim motivados para estas coisas? Sabe que eu acho sabe que eu acho que é muito interessante? Eu acho que é talvez a área onde tem que haver mais investimento. É facto, aliás, estamos um bocadinho também a falar sobre isso, sobre comportamento, porque as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, em dar este primeiro passo. E muitas vezes o que acontece é que o exercício, entre aspas, é mal vendido, porque muitas vezes fala-se apenas do resultado. E o resultado muitas vezes é caracterizado do ponto de vista físico, da saúde, do domínio do colesterol. Sim. E o que é mais importante? É o processo? Eu acho que o caminho, de facto, é muito interessante. Quem faz, se nós conseguíssemos levar as pessoas a fazer uma ou duas vezes, eu tenho um exemplo mais extremo, que é exercício com mulheres com cancro da mama. E mulheres que estão muito debilitadas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, etc. E logo a partir da primeira experiência, a segunda experiência,
o nível de adesão é elevadíssimo. As pessoas sentem benefícios de imediato, muito rápidos, que muitas vezes até que acabam por estabilizar e até desmotivar um pouco. Mas aquela fase inicial, se nós conseguimos motivar as pessoas, e portanto, eu acho que o grande investimento é mesmo desse ponto de vista, é motivar as pessoas, criar condições simples, nada de muito sofisticado, para se conseguirem fazer as coisas. Um passo de cada vez, não é? Cláudia Afonso, estamos quase no final. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa ou informação lá para casa, para os nossos espectadores. Em termos alimentares, o que se recomenda, no fundo, é tentar ajustar a alimentação que se faz à prática de atividade física que se desenvolve. Depois há questões, nós temos a sorte de termos uma gastronomia muito rica e os nossos pratos são muito ricos em hortícolas, mais uma vez de folha verde, em leguminosas, que é essencial promovermos nesta faixa etária, em peixe, que falávamos aqui no pescado, a sardinha, o salmão. Não é tão nosso, mas é recente. A sardinha, o salmão, o carapau, a cavala. Quer dizer, nós temos uma riqueza gastronómica tal que nos permite pensarmos que se calhar os nossos hábitos alimentares, os nossos idosos, ainda têm alguma possibilidade de serem recuperados. Falávamos há pouco da questão da recuperação. O que também verificamos atualmente é que a questão da dieta mediterrânica, nós também em alguns estudos que fizemos, vemos alguma ocidentalização da dieta mediterrânica. Portanto, é importante, ou seja, já não temos hábitos tão mediterrânicos, não é, que nos caracterizavam, já estamos a perder essa característica que claramente nos distinguia. Portanto, é importante reforçarmos estes novos saberes, os nossos saberes ancestrais, é? E tentar manter aquilo que era a nossa tradição gastronómica. É? Ou a apologia do azeite, que também já falamos. Sem exageros, não é? A questão, sem exageros. A questão de apostarmos. Pois, a ideia é que a gordura, o azeite pode-se consumir em exagero, porque é muito saudável, é central. É uma gordura como as outras, não é? A questão. Que estava a pensar na questão da sazonalidade dos produtos, apostar muito na sazonalidade, consumir produtos da época, são muito mais ricos do ponto de vista nutricional, são muito mais económicos. Acontece um bocadinho mesmo, também, não é? As frutas também. Com certeza, por hortícolas e frutas da época, não é? E é central porque realmente os produtos são muito mais ricos do ponto de vista nutricional. Não é? E agora que falamos neste contexto de crise em que nos encontramos, cada vez o que nos questionam logo é barato, e a questão do preço dos alimentos. E esses produtos são muito mais baratos e em termos de benefício para a saúde é central. Portanto, a questão da apologia da sopa, 2 sopas por dia, ao almoço, ao jantar, é central para inaugurarmos as nossas refeições, terminar com fruta e alguma parcimónia no restante, que aqui no Norte se chama o conduto, não é o prato. O prato, o conduto aqui no Norte, eu não sou do Norte, mas realmente a questão do conduto é uma expressão engraçada. Se nós inaugurarmos a refeição com uma boa sopa, com certeza que todo o restante alimento já não vamos ter tanta necessidade de comer tanto, porque já estamos mais satisfeitos. Sopa de feijão, sopa de grão. Portanto, temos assim uma riqueza gastronómica tão grande que acho que, sem dúvida, é mantermos e se calhar irmos às receitas das nossas avós nesta parte da comida, que se calhar temos lá grandes achados. Uma última nota lá para casa. Sim, só falou-se aqui a questão da socialização, que eu acho que é um aspecto que também está muito ligado à alimentação. Claro, há alguns estudos que mostram mesmo que um idoso, quando come acompanhado com a sua família, pode ingerir até 60% mais alimentos do que quando está sozinho. Portanto, é fundamental partilhar, procurar amigos, conviver. Isso vai fazer com que ele consiga comer mais quantidade, mais qualidade, mais variado, sobretudo, porque quando está sozinho come só um tipo de alimento, sempre a mesma coisa, não cozinha facilmente, portanto, isso também é um aspecto muito importante. Não acontece só com os mais velhos, acontece com as pessoas adultas, mesmo mais ativas e mais novas quando estão sozinhas. Mas aqui, normalmente, o que acontece é que nós hoje em dia temos o drama de ter muitos idosos sozinhos. E, portanto, cada vez mais eles devem procurar os amigos, combinar almoçar juntos, combinar jantar juntos. Portanto, isso é fundamental. E também a própria família, convidá-los mais vezes. Outra questão, eu reforço aqui que é a questão da obstipação e que eu acho que apesar de não ser um drama que causa uma doença imediata, é importante pensar que quando nós temos a obstipação por 3 dias, 2 dias, as fezes é o local onde nós eliminamos toxinas. E, portanto, a presença delas em contínuo no nosso intestino naturalmente não nos vai fazer mal. Bem, certamente. E pode, por atuação contínua destas toxinas, podemos levar a algumas lesões que se podem tornar muitas vezes mais tarde. Estamos mesmo no final. Sofia, uma última palavra. Como internista não posso deixar de referir algumas coisas que fazem parte da prevenção
secundária, mas que são importantes, que é o tratamento de algumas doenças que podem não dar sintomas, mas que podem condicionar mortalidade e complicações com limitação na função dos idosos. E que são a hipertensão, que é muito frequente na nossa sociedade e particularmente nos idosos. Cerca de 70% dos idosos com mais de 65 anos são hipertensos. É muita gente, 70%. A diabetes, o colesterol elevado. Só estes 3 fatores de risco são muito frequentes e devem ser tratados. Faz parte, nós os médicos temos que insistir nisso, mas também a população deve perceber que isso é fundamental. Aderir à terapêutica é fundamental, até porque vai diminuir o risco de infarto cardíaco, de AVCs e com isto diminuir problemas que lhes podem causar e vai também diminuir uma coisa que é o declínio cognitivo. É sabido que um bom tratamento da hipertensão, da diabetes e da dislipidemia diminui o declínio cognitivo, além de prevenir as doenças cardiovasculares. Muito bem. Fica então essa chamada de atenção, que é importante. Muito obrigada aos 4. Vamos saber notícias do consumo no âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos. É já a seguir, nas respostas dos parceiros. A Joana Simões é do Gabinete de Novas Iniciativas da DECO. Bem-vinda, Joana Simões, mais uma vez à sociedade civil. Vamos falar do consumidor na Europa, não é? Um consumidor europeu é a mesma coisa que um consumidor português ou são coisas diferentes? Eu acho que são coisas quase indissociáveis, porque nós, enquanto cidadãos portugueses, pertencemos também a um mercado comunitária, uma União Sim, mas ser consumidor em Portugal é a mesma coisa que ser consumidor da União Europeia ou não? As regras são diferentes, as questões são diferentes, que se colocam... Como em outras áreas, o que se pretende é que haja um conjunto de valores, em termos, neste caso, do consumo, que são partilhados pelos vários países, Sim. embora depois, claro que tem que haver, como em outras áreas, uma harmonização para a realidade de cada país. Mas eu diria que em termos de objetivos e de valores comuns em torno da proteção dos consumidores, Sim. há algo que se comunga, mas claro que em termos de regulamentação e uma série de coisas tem que haver harmonização. Não é? Mas a ideia é que se harmonize pelo menos os princípios gerais entre os vários países da União Europeia. Esta questão levanta-se sobretudo às pessoas quando estão fora do seu país e consomem ou compram coisas noutros países, não é? Aí muitas vezes é que precisam de perceber exatamente quais são os seus direitos a esse nível. Como é que as pessoas podem informar? Onde é que podem obter informação sobre isto? Eu penso que aí aconselhava as pessoas a procurarem mesmo a informação dentro dos vários instrumentos que estão disponíveis pela Comissão Europeia. E eles, há inclusivamente, eu posso dizê-lo aqui, um Centro Europeu do Consumidor e, portanto, aí são instrumentos próprios que a União Europeia criou para esse tipo de situações. Portanto, penso que é aí diretamente que os consumidores podem encontrar essa informação mais concreta sobre essa questão de conflitos de consumo transfronteiriço, etc. Sim. Isso já terá que ser depois com esse tipo de instrumentos da Comissão Europeia, não é? Agora, dizer que há um conjunto de direitos da cidadania europeia, no fundo, em que o consumidor sabe que tem direitos, mas também tem que saber que tem deveres, e nos direitos o saber usá-los e saber procurar informação e tudo isso. E que direitos são esses que nós temos como consumidores europeus? Ou onde é que podemos ir buscar essa informação para sabermos melhor como é que nós somos como consumidores europeus? Eu aí direcionava exatamente para o tal Centro Europeu do Consumidor, que será o organismo primordial para obter este tipo de informações. E a gente pode procurar na página, online, essa informação? Penso que sim. Claro que eu estou aqui enquanto representante do movimento de consumidores, não posso, na qualidade de representante do Centro Europeu do Consumidor, mas com certeza que conseguem encontrar informação E a DECO também tem informação sobre isso?
A outros níveis, nós acabamos por trabalhar esta questão da cidadania europeia de uma forma mais indireta. Como é que o fazem? E eu hoje até tinha aqui a oportunidade e vinha falar disso mesmo, de uma iniciativa em que nós participamos e que nós apoiamos, que é a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, que é uma iniciativa específica, num tema específico que tem a ver com o consumo sustentável e responsável, em que nós, enquanto cidadãos nacionais e europeus, temos alguma responsabilidade. Enquanto consumidores temos algum poder também nós, nas nossas escolhas, etc. Portanto, era um bocadinho também a esse nível que eu gostaria aqui de assinalar como uma iniciativa que no fundo é de âmbito europeu e que nós, em cada um dos nossos países, podemos ter aqui uma intervenção. Uma intervenção. E então, força! De divulgar, então. Como é que funciona essa semana e como é que as pessoas podem contribuir como consumidores? Exatamente. Pronto, a semana é organizada a nível europeu, como eu disse, de 16 a 24 de novembro, e depois os vários países são convidados a desenvolver ações neste domínio da prevenção de resíduos, não especificamente a questão da reciclagem, por exemplo, o que é que fazemos com os resíduos que produzimos, mas não tentar ver de que forma podemos prevenir essa produção. E podemos de várias formas. Podemos ao evitar o desperdício alimentar, ao reutilizarmos os materiais, ao pormos as nossas caixas de correio, publicidade aqui não, uma série de coisas que faça prevenir. E, portanto, era um bocadinho isso que eu ia aqui propor. Nós, através da ECO, através de um projeto que temos com as escolas, que é a rede ECO Jovem, propomos às escolas que participem e que, no fundo, com uma fotografia de um destes gestos simples, alguma ideia que os alunos vão tendo sobre um gesto que possa prevenir a produção de resíduos, que o faça junto a uma frase que sensibilize, no fundo, para esta temática e envia para nós, que depois será feita uma fotogaleria para ser lançada nessa semana de prevenção de resíduos. E a ideia é sobretudo sensibilizar, não é? Sensibilizar e sempre com este cunho de que depois irá ser uma iniciativa em que vários países da União Europeia vão participar, e acho que é uma boa iniciativa para os nossos jovens e as nossas crianças participarem, sendo que não é uma iniciativa só nacional, mas acaba por ser também uma iniciativa de cidadania europeia, não é? Porque é do conjunto dos países. Muito obrigada, Joana Simões, por ter vindo à Sociedade Civil, darmos conta desta semana dedicada aos resíduos. Agora abrimos a agenda dos parceiros com os destaques do que vai acontecer nos próximos dias. Ora, veja. O artista e fotógrafo eburense radicado em Londres, Edgar Martins, apresenta pela primeira vez na cidade natal a exposição The Time Machine, o lugar das máquinas. A mostra tem como tema principal as centrais hidroelétricas de Portugal e pode ser visitada até fevereiro de 2014 no Fórum Eugênio de Almeida. A Fundação Calouste Gulbenkian recebe a exposição Dias Culturais de Sharjah, em Lisboa. A mostra reúne peças de coleções provenientes do Emirado de Sharjah, reunindo um conjunto de mapas e caligrafias, peças de artesanato, trajes tradicionais e joias. Pode ser visitada até 1 de dezembro. A Parques de Sintra promove a exibição do documentário A Sinfonia todos os sábados e domingos pelas 15h30 com entrada livre. Um documentário que pretende sensibilizar para a biodiversidade da Serra e para a adoção de comportamentos mais sustentáveis durante as visitas ao parque. A campanha de sensibilização O HPV não escolhe sexos, a prevenção também não, está a decorrer até 5 de novembro nas universidades de todo o país. O objetivo é consciencializar os estudantes universitários de que este vírus pode provocar cancro e doenças genitais em homens e mulheres sexualmente ativos de todas as idades. O primeiro Congresso Nacional da Sociedade Civil, A Vez dos Cidadãos, decorre no dia 16 de novembro no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Qual a representatividade da sociedade civil, de que forma contribui para o desenvolvimento nacional, são tópicos para o debate que acontece entre as 9 da manhã e as 5 da tarde. Estamos a fechar o programa de hoje dedicado ao envelhecimento, como envelhecer bem, de preferência. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou deixar 2 sugestões de leitura aí para casa. O segundo volume de Insexus Veritas, do Pedro Chagas Freitas.
E depois o livro do Jamie Oliver, dedicado à poupança. Poupe com Jamie, compre bem, cozinhe melhor e desperdice menos. Portanto, cozinha sustentável. Amanhã no Sociedade Civil vamos saber que direitos temos como cidadãos europeus. Até amanhã e não se esqueça que Sociedade Civil somos todos nós.